Nós vamos agora às notícias das commodities. Vamos ao Maurício Bellinello, da Vida Luz. Vamos lá. Mercado de commodities. Maurício Bellinello, boa tarde. Como vai? Tudo bem? Fala, Braga. Boa tarde. Muito bom falar com você de novo. Prazer é todo nosso. Aquilo, um dia sobe, outro dia cai, mas tem seus motivos por trás dessa grande oscilação, né? O que está acontecendo com o mercado hoje? A soja vinha aí aos 14, teve um momento que chegou aos 17, muita gente perdeu a oportunidade. Será que tem oportunidade ainda para poder fazer alguma trava com a soja, por exemplo, mirando esse dólar em alta, não? Nesse momento é muito difícil de fazer, Braga, porque inclusive dia 12, agora, semana que vem, sai o relatório do USDA, né, que vai falar sobre o término da safra americana, realmente a situação final da safra americana, e já dando pistas das nossas safras, né, Brasil, Argentina, Paraguai e outros países do hemisfério sul. Então, a minha impressão é que o mercado está meio que esperando, né, uma leitura um pouco mais clara disso. Até porque o clima no Brasil, em algumas áreas, já tem se apresentado, como o Coutinho bem comentou, bem pouco favorável, né, nesse momento, muito molhado. Eu estou aqui em Curitiba, Braga, eu moro aqui desde 2018, eu não lembro de ter visto um setembro e outubro tão molhado, né? Aqui não para de chover há pelo menos umas 3, 4 semanas, abre 1, 2 dias de sol e lá vem água, agora meu que dando umas trovoadas. Então o mercado está muito na ponta dos dedos, né? A soja até caiu com alguma relevância hoje mesmo, né? Hoje e ontem também, mas assim, nenhuma faixa de preços muito importante foi perdida ainda, né? No contrato, que é o nosso contrato, que é o contrato de março principalmente, a gente está ainda na faixa de 13,70, 13,80, que é a mínima desde o começo de agosto, então está tudo dentro do normal. Fazer travar agora, né, Braga? Agora até comentei duas semanas atrás, que na faixa dos 14,80, 14,90 era uma faixa e a gente atuou nesse sentido, mas agora realmente não é mais hora, agora passou, né, a hora mais ideal para isso. Bom, esse dólar sobe, aliás, ele tem oscilado, né, na casa dos 5,20, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas nessa casa aí dos R$ 5,20, também de olho na possibilidade de uma nova alta na taxa de juros lá dos Estados Unidos. Aliás, o mundo todo está preocupado com essa recessão. Isso. Seria esse motivo dessa estabilidade ou alta? Não é estável, né? A gente está falando de estabilidade, estou falando besteira. Essa alta para a moeda norte-americana? Então, na verdade, Braga, depois das eleições de domingo, né, a gente teve segunda e terça de muita volatilidade no mercado brasileiro, tanto no dólar quanto na bolsa e nos juros também. Mas a partir de ontem, de quarta-feira, eu até brinquei com muitos dos meus clientes que é como se o mercado retomasse ontem. Segunda e terça foi meio loucura, assim, meio para cima e para baixo. Então o dólar hoje volta para o que ele já estava há muito tempo, que é uma faixa mais próxima dos 5,30. Né? Lá fora mesmo, a gente também teve uma queda global no dólar na segunda e na terça, mas de pequeno porte, e hoje e ontem já voltou a retomar para alta. Então, na minha opinião, de novo, nada mudou, Braga, nada mudou. O mercado ainda está muito pressionado, com muito medo. Já inclusive veio eu falo brincando, né? Já estamos sentindo cheiro de fumaça no ar, com alguns bancos europeus, especialmente o maior banco alemão, o Deutsche Bank, e o maior banco suíço, o Credit Suisse, que podem ter problemas grandes de falência, de problemas de liquidez, e o mercado está todinho na ponta dos dedos, tanto que, inclusive, assim como você comentou, a perspectiva para a próxima reunião do Fed de juros já é mais 0,75%, o que seria a terceira elevação seguida nesse mesmo patamar. E eu acho que é a primeira vez na história, pelo menos nos últimos 30 anos, que a gente chama de história moderna da economia, que ele faz isso, Braga. Bom, e de alguma forma essa situação toda, até começar com você estava comentando do dólar, mesmo com essa alta que a gente está tendo e mesmo com essa desvalorização diante de outras moedas ao redor do mundo, o Brasil ainda teve uma valorização menor, um percentual menor em relação ao dólar. Outras moedas tiveram uma desvalorização muito grande. O dólar disparou em relação aos principais mercados. Isso. Exato. É que assim, eu tenho tomado algum cuidado para comentar, parece que o Brasil, para não parecer que o Brasil está descolado do mundo, sim, né, Braga? Porque sim, tem uma diferença, né?
Quando vem o Covid, naquela época, 2020, o dólar vai no Brasil de 3,80 para 6. Então, foi a pior moeda do mundo no sentido de desempenho. E aí, a partir do final do ano passado, ele volta de 6 para 5,20, que é o que está agora. Então, se você analisar os últimos 6 meses, 8 meses, cria a falsa impressão de que o Brasil está melhor. Mas se você pegar desde o Covid, o real ainda é a quarta pior moeda do mundo no sentido do desempenho. Então, momentaneamente, o Brasil realmente aparenta estar melhor. Mas se você pegar uma faixa de tempo um pouco mais longa, de 2 anos, por exemplo, essa realidade é bem diferente e coloca o Brasil não mais numa posição que estaria em qualquer outra época da história. O Brasil hoje, em qualquer situação anterior, tinha que estar com o dólar acima de R$6 agora e estamos a 5,30, 5,20 agora. Mas isso também não é exatamente dizer que o Brasil está, né, aqui é tropical e temos sol e mar calmo. Não temos, ô Braga. É por aí. Agora, só para poder fechar contigo essa questão toda da análise do mercado, ontem você antecipou para o João Batista a possibilidade de que nós tenhamos aí uma nova alta, depois de algumas quedas consecutivas, para o preço dos combustíveis, gasolina e óleo diesel. Como é que está essa situação? Como é que você tem monitorado isso? Bom, é bom lembrar, a Petrobras segue uma política de preços chamada de PPI, Política de Preço Paridade de Importação. A Petrobras, o Brasil, na verdade, importa mais ou menos 25% de todo o óleo diesel que consome e, a depender do momento do ano, de 15% a 25% da gasolina. Então, a Petrobras tem que ir no exterior, comprar a preços internacionais e revender no mercado interno com preços estabelecidos em reais. Nesse momento, Braga, existe uma pressão bastante importante, tanto na gasolina quanto no diesel, na verdade no querosene de aviação também. Na gasolina, nesse momento, Braga, acima de 10%, ou seja, a Petrobras nesse momento está vendendo a gasolina no mercado interno 10% abaixo do que deveria. E o diesel ontem fechou perto de 9, só que hoje, para você ter uma ideia, o preço do óleo diesel em reais subiu mais ou menos 20 centavos só hoje. Então, o diesel nesse momento, Braga, deve estar perto de 11 a 12% abaixo. Ou seja, a Petrobras, se ela for seguir a política dela de preços, teria que instituir uma elevação de combustíveis nesse momento. Meu Deus do céu. Bom, e de alguma forma nós temos ainda, por outro lado, um corte, né, na produção já anunciada de petróleo diante dessa possível recessão. E isso vai colocar um componente a mais, né? O preço do petróleo certamente deve subir e, consequentemente, essa alta nos preços dos combustíveis. Não tem escapatória, né? Nesse momento, não, né? Ontem mesmo, eu imaginava que a Arábia Saudita, o grande líder da OPEP, né, que é o país, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é quem basicamente controla os fluxos de petróleo pelo mundo. Eles iriam cortar 1,5 milhão de barris por dia, anunciaram um corte de 2 milhões de barris por dia. Para arredondar a conta, isso é mais ou menos 2% de toda a produção global será cortada. Isso, obviamente, pressiona o preço do petróleo para, pelo menos, não conseguir novas quedas, né? E nesse momento, se o dólar não aliviar, e não há motivos para ele aliviar, porque globalmente o mundo está com muito medo, a pressão, por enquanto, Braga, na minha opinião, ainda é altista. Ou seja, eu acho, pessoalmente falando, que a Petrobras em breve deverá ter de anunciar, pelo menos se ela de fato seguir a política que ela diz seguir, ela deverá anunciar uma elevação de preços de combustíveis no Brasil. Bom, todas essas discussões, é lógico que nós temos uma safra 22, 23 que vem por aí, começa a ser semeada agora, condições adversas, climáticas, o clima vai interferir, né? Como você mesmo chegou a comentar, o Ronaldo Coutinho, umidade excessiva em algumas regiões deve prejudicar, trazer doenças fúngicas, enquanto em outras regiões há a possibilidade de ter um desenvolvimento mais adequado. Coisas de um Brasil desse tamanho, né? O produtor não pode ficar refém dessa situação toda, né? Você sempre fala exatamente sobre isso, né? Busque entender melhor aquilo com que você trabalha e as melhores formas de se proteger ou proteger o patrimônio da própria família, não é isso?
Na verdade, né, Braga, como eu gosto de lembrar, o agricultor ele pode até crer que o preço vai para um lado, que vai para o outro, né? Às vezes isso vai favorecer mais ele, às vezes nem tanto. Mas é importantíssimo lembrar que o agricultor não é capaz de formar preço. O que isso significa? Quem determina, de fato, qual será o preço do mercado é quem compra. Especialmente no mercado como a soja, por exemplo, que você tem milhares de produtores espalhados pelo Brasil e onde majoritariamente um grande comprador, que é a China. Então, se existe um grande comprador, que na verdade não é só um, mas é um organismo central que é o país China, que compra, e muitos vendedores, quem tem mais poder para determinar a compra é o único comprador, porque ele é mais forte no poder de compra, né? O agricultor brasileiro, se a China não comprasse do Brasil, para quem que ele venderia a soja? Né? Ele precisa do comprador. E sabendo disso, o agricultor deve entender de que ele é capaz de, mesmo não sendo capaz de formar preço, ele é capaz de controlar o quanto ele vai conseguir vender o produto dele. Não ficar, às vezes, aguardando a soja chegar no silo, né, ou no caminhão e falar, opa, agora eu vou vender o preço do dia. Né? Então, o agricultor deve, e na minha opinião, não poderia deixar de outra forma de operar estratégias de defesa de preços, que em última instância são estratégias de manutenção de sustentabilidade financeira, de margem de lucro. Então você que quer aprender, o João e eu já estamos indo para a 9ª turma do curso de introdução às opções agrícolas Nova York e Chicago, mas também falando de Brasil. Clica, manda uma mensagem para esse WhatsApp que está na tela agora aqui, tem que ser uma mensagem de texto, manda lá para o Jefferson, quero muito participar da 9ª e última turma de 2022, para aprender muito em breve, Braga, a gente já vai entrar em contato com o link para as pessoas poderem se inscrever. E para quem está nos acompanhando pela programação de rádio, são várias rádios que retransmitem o Tempo e Dinheiro Brasil afora, o telefone que o Maurício acaba de citar, que é o WhatsApp, não tem ninguém lá, deixa seu recado. É o 019 98907 8047. É isso, né, Maurício? Exatamente, Braga. Não perde tempo de jeito nenhum e eu quero muito responder a pergunta da Juliana, né? Que é uma informação que as pessoas no Brasil têm e ela é uma informação incompleta. O Brasil ele é autossuficiente em petróleo. Inclusive, o Brasil exporta petróleo, né? Porém, o Brasil não é autossuficiente em combustíveis. Né? O petróleo médio no Brasil hoje, a depender, porque lembrando, tem um poço do pré-sal que fica a 150 quilômetros para dentro do mar e tem um poço que fica em terra firme, né? no Nordeste brasileiro, por exemplo. A média do preço do petróleo brasileiro extraído do pré-sal sai em torno de 25 a 30 dólares por barril. Né? Mas lembrando, o Brasil ainda precisa comprar muito do combustível que consome. Lembrando que nem só combustíveis, polímeros, fertilizantes e uma série de outros derivados que o Brasil exporta petróleo e compra de volta um produto refinado bem mais caro. Maurício, só em respeito àquelas pessoas que nos acompanham diretamente aqui pelas mídias sociais, pelo Facebook, YouTube, nos acompanharam pela TV Climatempo, pela TV Milagro, no Notícias Agrícolas, o site oficial do Tempo e Dinheiro também. Uma pergunta rapidinha, para encerrar, o Leandro Moura pergunta como é que vai ficar o milho lá na B3 no mês de janeiro. Né? Como é que está essa perspectiva? Né? Se tem uma possibilidade de ter preços melhores, né, diante dessa demanda mundial, né, do milho. Bom, o milho janeiro, que é também o milho que eu acompanho, né, que eu acho que é o nosso principal contrato, ele vem agora de 94 mais ou menos e agora ele está em 91,30, né? Bem diferente, por exemplo, do nosso contrato novembro, agora que é o contrato da safra americana, que já está em R$ 86,00, R$ 5,50 abaixo, né? Se você me perguntar, viu, Leandro, isso de novo é só uma opinião, eu ainda acredito demais na falta de milho no mercado, não vai ser resolvido rapidamente, mas eu pessoalmente acredito que qualquer preço acima de R$ 90,00 na referência, na B3, é um preço favorável. Tá? Se eu tivesse que chutar, e é um chute mesmo, nesse momento eu aguardaria só esse movimento de queda que começou na segunda-feira, depois das eleições, mas que literalmente perdeu força desde anteontem já. A hora que ele estagnar, a gente vai descobrir exatamente se essa faixa de 94 vai ser respeitada ou não. A minha perspectiva é de alta no milho na B3. Não grande alta, mas eu pessoalmente acho que teremos grande dificuldade para perder os 90, 89 reais por saca. Maurício Bellinello, obrigado pela participação, um abraço para você, até amanhã. Um grande abraço, Braga, é sempre um prazer e uma satisfação participar aqui. Um abração a todos. Outro.